7º ano, a professora Marcela volta aqui para corrigir a 3ª semana do PET 2 de História para o 7º ano, ok? Desde já peço aí para quem está assistindo o vídeo que já dá uma curtida no canal aí, se inscreva para ajudar a professora e dê um like aí, se possível, ou deixe seus comentários dizendo se gostou, se não gostou, ok? O que a gente pode mudar, beleza? Estou fazendo esse trabalho aqui com todo carinho, dentro da minha condição aqui de home office, né? Então vamos lá para a correção da 2ª semana do PET. Vamos lá. Aí, ó, a 3ª semana, né? 3ª semana de História, 7º ano. Então, olha lá, objeto de conhecimento, gente. As descobertas científicas e a expansão marítima. Lembrando que esse é o momento daquele período que nós já viemos falando sobre o renascimento cultural, as mudanças que houve na Europa, tá? Com as ideias do Renascimento, ok? A ciência, a razão, novas formas de ver a realidade das coisas, tudo bem? E o período dessas descobertas científicas, ele se enquadra nesse período aí da transição, né? Da Idade Média para a Idade Moderna, ok? Então vamos lá. Atividade 1, gente. Vamos falar aqui sobre uma grande pandemia que houve no mundo, e o PET está trazendo para vocês, que é a respeito da peste negra. Ó, a peste negra, tá? Também conhecida como a peste bubônica, que veio do quê? Da pulga do rato, que vieram os navios, que já se praticava o comércio ali, navios vindos da Ásia, nos porões dos navios, né? Da Mongólia, ali da China, em toda aquela condição que se faziam os comércios. Tá? E esses navios vieram com os ratos e as pulgas que transmitiam a peste negra, tá? Foi a pandemia mais devastadora registrada na história da humanidade, tendo resultado na morte de 75 a 200 milhões de pessoas, gente, entre o ano de 1347 e 1351. Portanto, aconteceu no século XIV, tá? Pela datação da história e a divisão da história, a gente fala que o final da Idade Média se deu por volta de 1453 com a queda de Constantinopla, tá? Do Império Romano do Ocidente. O que acontece, gente? Aí, ó, já está no finalzinho desse processo. Ainda podemos dizer que é o final da Idade Média? A peste negra? Sim. A doença criou uma série de consequências religiosas, sociais e econômicas. Lógico, isso abala toda uma estrutura, né? Olha quanta gente morreu. Com efeitos profundos no curso da história da Europa. Observe as fontes históricas abaixo sobre o período, que no caso vai ser aí o próximo slide, tá? A primeira é uma pintura de Peter Bruegel, né? Denominado Triunfo da Morte, o triunfo, né? A morte venceu, tá? A segunda é um trecho da fonte primária, Consulta sobre a Epidemia, feita pelo colegiado da Faculdade de Medicina de Paris. Perfeito? Mais na frente eu vou falar essas consequências, mas de antemão já religiosas. Qual foi a consequência religiosa? Possivelmente, no ano de 1517, um pouco lá na frente, vieram as reformas religiosas, tá? E mudaram a estrutura do cristianismo romano, né? Da Igreja Católica Romana. E o que aconteceu também nessa época? As pessoas começaram a questionar um pouco Deus, porque o período medieval, vocês sabem, era tudo voltado para a igreja, o povo vivia, né, rezando, sempre muito crédulo no Santo Papado, o Papa era infalível, sabia de tudo. Como que aconteceu? Deus deixou acontecer um negócio desse, de matar milhões de pessoas, famílias inteiras dizimadas. Então começou a haver o quê? Uma dúvida com relação à Igreja Católica, que dizia, né? Que seria, de repente, a peste negra um castigo, porque as pessoas estavam fazendo coisas não muito legais. Então, por quê? Olha que castigo grande. Então, começou a se questionar o papel da igreja. Mas na frente eu falo de outras
consequências, tá? Então vamos lá. O PET pede para vocês analisar esse quadro aqui e ver o que vocês entendem desse quadro aqui, ó. Gente, possivelmente, na minha visão, eu vejo aqui que é um quadro de morte, né? Que traz a morte, a destruição. Você pode ver aqui, ó, os cavalos bem magrinhos, esqueletos, tá? Sobre esses cavalos, os corvos aqui, ó. Pessoas mortas pelas ruas aqui, as pessoas também brigando, cachorrinhos, ó, magros, porque a peste dizimou tudo, né? Essa parte aqui eu compreendo que talvez seja os corpos jogados, porque na época da peste negra não se tinha lugar para enterrar a quantidade de mortos e ela era o quê? Altamente contagiosa. Então, ó, nós vemos aqui, ó, esqueletos. Então, vemos aqui um cenário de morte e destruição, que foi o que aconteceu na época. Então, vocês têm que analisar essa foto aí e ver se vocês acham, vocês têm essa mesma visão que eu, ok? Então, vamos lá. Aí eles pedem a fonte 2 aqui em cima, ó, que os habitantes abandonem os lugares, ó, abandonem, tá, ó, os lugares onde os acidentes acontecem, ó, vocês me desculpem que eu não sou boa aqui para marcar. Se isso lhes for possível. Deixa eu só baixar esse telefone aqui, dar uma mutada nele, porque me atrapalha aqui com as mensagens, tá? Que os habitantes abandonem os lugares onde os acidentes, ó, acontecem, se isso lhes for possível. Será que dava tempo? Porque a peste negra era muito contagiosa. Então, se você tivesse contato com alguém, você poderia rapidamente pegar. Né? E matava assim, no máximo 48 horas. As pessoas morriam rápido, tá? Por isso a necessidade, não tinha como enterrar todo mundo, porque as pessoas morriam uma atrás da outra, tá? Então, o que você observa na primeira fonte histórica, que é aquele quadro lá, tá? O que está acontecendo lá? E aquilo que eu te falei para vocês. Vocês vão ter que ter uma ideia. O que aquele quadro representa? O que você pode escrever sobre a impressão que aquele quadro deu para você, que é esse daqui, ó. Qual a impressão? Ó, observando bem, vocês vão conseguir escrever sobre o que passa, tá? Tentar desenvolver uma ideia, né, gente? Não escreve só uma palavra não, tá? Ó, a segunda fonte histórica, que é essa daqui, ó, né? Orienta que as pessoas façam em meio ao conteúdo, o contexto da pele negra. Orienta o que para as pessoas? Resposta tá aqui, gente, olha só. É só ler no PET, ó. Abandonem, essas pessoas devem abandonar os lugares onde os acidentes acontecem, se isso lhes for possível, se der tempo. Então, ó, tá aqui no texto do PET, isso daqui é moleza vocês resolverem. Aqui, quais as consequências da peste negra para a economia, para a religião, para a sociedade da época? Mas no slide da frente, eu já falo para vocês, é a consequência para a religião, que a Igreja Católica perdeu um pouco a credibilidade, tá? Na história da humanidade, vamos passar aqui, ó. Na história da humanidade, o que não falta são as grandes epidemias que se mostraram muito fortes perante sociedades já consolidadas, estruturadas, tá? Atualmente estamos vivendo uma nova pandemia em função da Covid-19. Estamos todos, né, aí em casa, se precavendo para não nos contaminarmos. Mais tarde, pesquise mais detalhes sobre a peste negra. Você teria que fazer um detalhe. Tem muito material, tá? Na internet sobre a peste negra, documentários. E escreva um parágrafo, gente. Um parágrafo aí, ó, de umas 3 linhas, 4 linhas, tá? Comparando a epidemia do século XIV à Covid. Desde agora, já falo para vocês que a comparação em si, foi igual. Não. Ela é igual no sentido assim de uma pandemia mundial, de afetar vários países, muitas pessoas já morreram, mas vocês têm que entender que são tempos históricos diferentes. O que aconteceu lá é diferente de hoje, tá? E o que o texto quer? Que vocês falem a importância, né? A importância aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. A importância... Aí não tá marcando aqui. Mas a importância dos avanços da medicina no combate a esses tipos de doenças, tá? Pensem bem comigo.
Na Idade Média, lá no tempo da peste negra, a medicina era avançada? Não, Marcela, ela ainda estava caminhando. Hoje nós já temos uma medicina avançada? Temos já. Até a questão do DNA já foi, né, traçada, já foi descoberta. Temos sim. Mas no caso da Covid aqui, mesmo com toda essa tecnologia, ainda não veio a vacina. Estamos aguardando. Então são diferenças, né? Hoje nós temos mais tecnologia na medicina. Na época da peste negra não havia. Pessoas já pegavam, não tinha nem como levar para ser tratado, já morria. Então, mais tempos distintos e as medicinas eram muito diferenciadas, ok? Isso é uma coisa que você tem que prestar atenção para escrever sobre essa comparação, tá bom? Bom, consequências da peste negra que eu falei lá para vocês. Olha, as cidades, ó, elas ficaram, né? Ó, as cidades, ó, e os campos econômicos ficaram despovoados, não tinha gente morando mais. Famílias inteiras extinguiram-se, acabou. A família composta por avô, pai, tios, filhos, sobrinhos, todos morreram. Casas e propriedades rurais ficaram vazias e abandonadas. O pessoal saiu, as casas ficaram vazias. Produção agrícola, gente, econômica e industrial reduziu-se enormemente. Houve pouco alimento e bens de consumo. Se houve pouco alimento, a gente pode entender que houve o quê? Muita fome. A nobreza se empobreceu. Por que a nobreza se empobreceu, Marcela? Ela era grande propriedade, ela tinha terras, tinha os servos. Se a maioria, olha quanta gente morreu, ficaram sem a força de trabalho, sem os servos. Então, o empobrecimento veio. E a burguesia, que é aquela classe que ascendia, era bem economicamente, ela ganha um pouco mais de poder com esse empobrecimento da nobreza, tá? A burguesia, ela vai vir forte aí na Idade Moderna, com os ideais burgueses, tá bom? Então, vamos lá. Consequências, já serve para resolver a outra. Pesquisa pessoal é aquela que vocês vão ter que escrever um parágrafo, tá? Comparando as duas pandemias. Preste atenção naquelas dicas que eu dei. A medicina é diferente e épocas diferentes também, ok? Bem, atividade 2, gente, é uma análise de 2 mapas. Aqui a gente já passa para o período das grandes navegações, quando os homens se lançaram aos mares, principalmente os espanhóis e portugueses, tá? O conhecimento que os contemporâneos da época já tinham a respeito do planeta foram sendo ampliados, lógico, novas descobertas. A seguir, podemos observar 2 mapas, que é o primeiro datado de 1489, portanto, no século XV, de Henricus Martelos, né? E o segundo de Abraham Ortélio, publicado em 1570 na Antuérpia, que já é século XVI, né? 16 e século XV aqui. Vocês vão ter que fazer a análise entre os dois. Olha só, esse mapa aqui é o primeiro feito, do Martelos lá. E esse daqui, já o de 1570, do Ofélio, né? Deixa eu ver o nome dele direitinho. Abraham Ortélio. Gente, se vocês forem analisar, há uma diferença aqui. Vocês vão ter que entender quais essas diferenças. Esse daqui tá mais compacto, tá mais cheio, sem muitos detalhes. Esse daqui já começa, a se desenrolar, você já vê mais os continentes. Aqui, a África, ok? Para cá, a Ásia. Gente, o que pode ser isso daqui, Não parece um pouquinho aquele contorno do Brasil? Não parece? Então, aqui já tem um continente novo. Observa, aqui já não tem, ok? Então, vamos lá. Perguntas e respostas, gente. Qual é a data de cada mapa? Isso vocês sabem que tá ali no PET. Um é de 1489, o primeiro, aquele mais rudimentar, e o outro é de 1570, que já aparecem mais coisas, ok? Em que período
histórico cada um foi construído, né? Foi no período ali, do século XV e XVI, no período das grandes navegações, tá? Que era necessário já se traçar os mapas para ajudar os homens a navegarem pelos mares, tá? Quais as principais diferenças entre os dois mapas? Ó, vocês podem ver que o primeiro fazia parte da imaginação dos portugueses, era uma coisa ainda borrada. Qual a imaginação dos portugueses? Quando eles se lançaram ao mar, tinha aquela ideia de que nós vamos encontrar lá. Então, a ideia do imaginário português, a ideia dos monstros marinhos, de que o mar chegaria num ponto que ele ia cair, você olhando o horizonte, né? Quando você está numa praia, você olha e parece que lá não tem mais nada, tá? Então, os homens achavam que quando chegasse naquele ponto, os navios iam cair, sereias, cantantes. Então, esse imaginário, né? O que o mar ia trazer? Monstros marinhos, então tinha muito isso. E a partir das suas explorações, que eles já estavam explorando ali a questão dos possíveis continentes, tá? Já era um esboço, já era um começo aquele mapa lá. E neste mapa vocês percebem que não há um continente americano, ó, tá? Bem delineado aqui, ó. São rotas aqui, ó, tá? Ó, então a resposta já tá aí, gente. O que deve ter motivado os europeus a se lançarem em rotas marítimas desconhecidas? O que lançou? O que fez esses homens saírem das suas casas, deixarem suas famílias e tentar a sorte, navegando em mares bravios, muitas tempestades, outras coisas que o mar inquietava, esse medo? O que fez? Alguma coisa fez esses homens saírem para esses mares desconhecidos. Cristóvão Colombo, em 1492, descobriu a América Espanhola, ali a América Central, um pouco da América do Norte. Os portugueses chegaram aqui no Brasil. Então, essas viagens, elas demandavam muitos meses, as pessoas ficavam no mar, muitas vezes morriam. O que fez? Qual foi o objetivo? Vem na cabeça de vocês alguma coisa que pode ser? Aqui, gente, ó, riquezas e descobertas, que era o momento das descobertas de novas rotas. Eles queriam encontrar novos continentes para explorar, para achar ouro. Era uma prática nesse momento mercantilista. Quanto mais ouro e prata o país tivesse, mais rico ele seria. Então, eles queriam obtenção de maiores recursos através do comércio e a exploração de riquezas em novos continentes, descoberta. E para isso eles não tinham medo de se arriscarem. Muitos trabalhando também para as coroas portuguesas. Cristóvão Colombo ele foi financiado pelos reis espanhóis, tá? Para fazer a viagem dele, e ele chegou a descobrir o que? A América, tá? Não confunda, a América Portuguesa é aqui o Brasil, né? E a América de Cristóvão Colombo já é a América Central, ali é Guatemala, El Salvador, Panamá ali, um pouco tem o México, tá? Então, a América Espanhola é diferente da América Portuguesa, tá? É possível observar que o segundo mapa possui mais territórios registrados. Lógico, mostrei lá para vocês. Que fato pode ter sido responsável pela inserção de novos territórios no segundo mapa? Por que eles não estavam presentes no primeiro mapa? Ó, se não estavam no primeiro mapa, porque não tinha o quê? Descoberto. A partir do segundo mapa, já tinham descoberto o quê? A América, gente. Então, ó, facinho de chegar na resposta. Ó. A descoberta da América, descobriu-se um novo continente. Que tipo de funções podem ser atribuídas a esses mapas no contexto da época em que foram produzidos? Para que eles faziam esses mapas? Para poder ajudar na navegação. Um mapa, ele te orienta, mesmo que seja de forma rudimentar ainda, mas ele te dá uma rota, uma ideia de alguém que já foi antes e vai desenhando, vai tentando fazer o mapa ali, ok? Então, o mapa é navegação para divisão de terras entre os países, tá? E encontrar novas terras. Ele orienta esse processo de ajuda, como o astrolábio, a bússola, para você saber se é norte, leste, sudoeste, noroeste. Esses inventos vieram todos
no processo do renascimento cultural e científico, tá? Para orientar os homens nessa nova caminhada de descoberta e colonização, tá bom? Então, ó, qual a principal conquista do processo de expansão marítima retratada no segundo mapa? O que foi, gente? Entrou um continente novo ali. Qual foi? A conquista da América, tá? Facinho essa atividade, tá bom? Só a questão de interpretação das fontes históricas. Olha como é que as fontes históricas dão uma condição boa para que você possa pensar através das fotos e das frases também. Tá bom? Vamos passando para frente. Atividade 3, gente. A partir do século XIV, a Europa sofreu uma série de transformação e viu surgir novas teorias em várias áreas que desmistificaram o que a Igreja Católica havia construído até aquele momento. Que teorias, que ideias são essas? O renascimento cultural e científico, o uso da razão, pesquisar a ciência, tá? Quebrando aquela questão da teoria divina, só Deus, da infalibilidade do Papa, tá? O renascimento científico, ó, desenvolvimento da ciência, ó, e o renascimento científico, ocorrido a partir do século XV, trouxe diversas inovações, representou uma revolução científica, pautada pelo uso da razão, falamos sobre isso, em detrimento da fé. Todo esse movimento mudou a forma de ver o mundo e a mentalidade das pessoas. Hoje nós estamos nesse processo que nós temos hoje, alta tecnologia e tal, faz parte desse movimento de transformação, faz parte das ideias iluministas, tá? Porque se você for pensar no período medieval, as pessoas eram mais fechadas, tá? Relacionadas à questão da fé, dos pecados, do medo. Então vamos lá. A gente vai fazer duas comparações, são duas teorias, tá, que eram abordadas, que você vai ter que fazer a comparação. No que tange as teorias relacionadas ao centro do universo, ó, as duas imagens abaixo representam, respectivamente, a teoria defendida pelo catolicismo, né? As duas imagens abaixo representam, respectivamente, a teoria defendida pelo catolicismo da época e a teoria defendida pela ciência, pelo esse novo renascimento aqui. Uma era que a igreja defendia e a outra a ciência. Bem, vamos analisar essas duas teorias e vocês teriam que pesquisar sobre elas. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, gente. Então vamos lá. A primeira aqui, gente, é fácil saber. O Sol está no centro. O Sol é o centro, ó, e os planetas transitam, né, em volta dele. Essa é a teoria que a gente chama de heliocentrista, o heliocentrismo. Essa daqui era a teoria que a Igreja Católica pregava. Ó, a Terra fica no centro do universo, tem até a coroa ali, ó, a rainha, e o Sol, os outros planetas, tudo em volta da Terra. Isso era o quê? O geocentrismo, terra, centro, a Terra no centro do mundo. E aí? O que vocês acham? Vamos falar sobre as teorias. Ó, a resposta da primeira, que é o solzinho ali no centro. Ó, o heliocentrismo consiste num modelo teórico do sistema solar desenvolvido pelo astrônomo matemático polonês Nicolau Copérnico, que nasceu no ano de 1473 e faleceu em 1543. Conforme Copérnico, a Terra e os demais planetas se movem ao redor de um ponto vizinho ao Sol, sendo este o verdadeiro centro solar. Para Copérnico, tá? Ó, o Sol tá aqui. Ó, que bonito esse Sol amarelo, ó. E os planetas transitam em torno, que essa é a teoria mais heliocêntrica, né? E a sucessão de dias e noites, né? A sucessão de dias e noites é a consequência do movimento da rotação da Terra aqui, tá? Sobre seu próprio eixo. O modelo também chamado de sistema copernicano ou coperniano não foi aceito, porque não foi aceito pela Igreja Católica. A Igreja Católica achava o quê? Que a Terra era o centro. Que adotava a teoria do geocentrismo elaborada por Ptolomeu. Tem um gatinho que chama Ptolomeu.
A teoria heliocêntrica foi aperfeiçoada e comprovada por outros cientistas, o Galileu Galilei, Kepler, Isaac Newton. Atualmente, ela é a mais aceita na comunidade científica. Ela é a mais aceita. O Sol fica no centro e os planetas giram em torno dele. Tem gente que acredita que a Terra é plana hoje, mas ela tem. Cada um faz o que quer, né? Mas pelo que a gente entende aí, a Terra é redonda. Segundo o nosso grande descobridor Cristóvão Colombo, ele já pegava uma laranja no filme 1492 e já mostrava para o filho e aquela laranja era a Terra. Mas tem gente que acha que ela é plana, vamos respeitar. Respostas. Teoria do geocentrismo. É a teoria da igreja, gente. Também chamada do sistema ptolomaico, por causa do Ptolomeu. Foi elaborada pelo astrônomo grego, aí ela já é antiga. Cláudio Ptolomeu, no início da era cristã, tá? Gente, ela é bem mais antiga que a defendida por Copérnico, tá? Ele defendeu essa teoria no Alma de Astro. Caiu como uma luva para a igreja, tá? Essa teoria. Conforme a teoria, a Terra está no centro do sistema solar e os demais astros orbitam ao redor dela. Girariam com velocidades distintas, um mais lentamente, outro mais rapidamente. Essa teoria de Ptolomeu, adotada pela Igreja Católica, onde a Terra era tudo, o centro do universo. Vocês acham que é isso? Então, essas são as duas teorias abordadas que o Renascimento vem trazer uma nova ideia do heliocentrismo, tá bom? Então, por hoje é só. Eu deixo a frase de incentivo aí. Vamos encarar esse tempo como um intervalo da vida, que é a nossa pandemia, né? A tão temida pandemia aí do coronavírus. Uma oportunidade para pensar e repensar na vida da gente e que depois dessa sejamos todos seres mais evoluídos, que a gente possa aprender com essas mudanças. A gente estava no começo do ano aí, normalmente todo mundo, vocês indo para a escola, fazendo as coisas, de uma hora para outra, nós ficamos presos. Olha o contexto que mudou, o que essa pandemia está trazendo. Mas vamos encarar esse tempo aí, tá? Como um intervalinho da vida, para que a gente possa pensar e repensar nas nossas ações, tá? Então eu vou aqui me despedindo de vocês. Eu vou só sair do programa aqui. Espero que vocês tenha ficado fácil essa correção e que vocês tenham feito certinho, tá bom? Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí e dá, mais uma vez, se inscreve no canal, quem não se inscreveu, e dá um joinha aí na aula da tia, né, da dona Marcela. Tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Voltamos na próxima semana com a correção da quarta semana, que equivale ao final do PET de julho. Tchau, tchau, sétimo ano.